Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da FAN Engenharia e hoje a gente vai tirar várias dúvidas sobre eletrocalha, como projetar uma eletrocalha, o que você deve pensar na hora de projetar uma eletrocalha. Eu devo usar uma eletrocalha lisa, perfurada, qual o tipo da eletrocalha, etc. Então a gente vai tirar várias dúvidas a esse respeito, voltado basicamente para projeto, né? Quando você vai prever qual tipo de eletrocalha você vai utilizar. Então vamos lá. A primeira pergunta que muita gente faz é a seguinte: quando irei projetar uma eletrocalha? Bom, é o seguinte, você vai projetar uma eletrocalha quando você tem uma quantidade de cabos muito grande que não dê para você levar via eletrodutos. Imagine o seguinte, você tem um quadro de distribuição e desse quadro de distribuição você está saindo para alimentar vários circuitos. Imagina se você utilizasse vários eletrodutos separadamente para distribuir esses circuitos. Se fossem muitos circuitos, ia ficar inviável você utilizar muitos eletrodutos saindo de um quadro de distribuição. Então, ao invés de utilizar muitos eletrodutos, e isso acontece quando você trabalha com um projeto de galpão, por exemplo, com um projeto grande, que você tem vários circuitos, e aí você vai utilizar, obviamente, uma eletrocalha ou um leito, né? Leito quando você tem uma quantidade de cabos maior, mas hoje a gente vai especificar mais sobre os tipos de eletrocalha, tá? Sobre eletrocalhas. E aí você utiliza uma eletrocalha porque você tem vários circuitos para sair desse quadro de distribuição e alimentar a sua edificação. Então, basicamente, quando irei projetar uma eletrocalha? Você vai projetar uma eletrocalha quando você tem uma quantidade de cabos muito grande para distribuir para esses circuitos. E outra coisa, você está trabalhando com uma instalação aparente. O que é uma instalação aparente? Uma instalação aparente é uma instalação em que não tem nada embutido na laje. Ela é de fácil manutenção. Então, instalação aparente é quando você tem um shopping, por exemplo, quando você tem uma galeria, uma edificação comercial em que você precisa fazer várias reformas, tem manutenção sempre, tá? Então é mais fácil utilizar isso. Então, primeira pergunta respondida. Você vai utilizar uma eletrocalha quando você tem muitos circuitos, uma instalação aparente, para fazer essa distribuição. Segunda pergunta, eletrocalha lisa ou perfurada? Então tem dois tipos de eletrocalha, eletrocalha lisa e eletrocalha perfurada. Você vai analisar o ambiente que você está para saber qual eletrocalha você vai utilizar. Por exemplo, uma eletrocalha lisa você vai utilizar em ambientes que são bem ventilados. Aeroportos, por exemplo, você vai ver muita eletrocalha lisa. Você tem um grande fluxo de pessoas, outra coisa importante, você tem um fluxo de pessoas alto e você tem um ambiente ventilado. O que tem a ver o fluxo de pessoas? Basicamente o seguinte, se você tem um fluxo de pessoas maior, é necessário você proteger aquela eletrocalha, né? Não deixar tão exposto os seus cabos. Por isso você usa uma eletrocalha lisa. Porque se aumenta o fluxo de pessoas, aumenta a possibilidade de acidentes com choques elétricos. Então, basicamente, você coloca uma eletrocalha lisa para proteger toda a sua fiação lá dentro. A não ser que não precise usar tanto a lisa se você tiver uma altura muito grande, em que seja inviável, impossível alguma pessoa ter um acidente, etc. Então, eletrocalha lisa você vai usar com um ambiente bem ventilado e com fluxo de pessoas, esse fluxo de pessoas não consiga atingir o ponto em que está essa eletrocalha. Já uma eletrocalha perfurada já é o inverso da lisa, você vai usar em ambientes em que são pouco ventilados. Por exemplo, um subsolo de um estacionamento. Ele não é um ambiente bem ventilado e não tem um fluxo de pessoas tão grande assim. Então, é interessante a gente utilizar a eletrocalha perfurada nesse sentido. Quando você tem um ambiente não tão ventilado e você precisa trazer essa ventilação para os cabos também, tá? Por quê? Se você tem um ambiente pouco ventilado, você tem um ambiente em que gera mais calor. E se eu tenho mais calor, a minha capacidade de condução de corrente nesse cabo diminui. Então é interessante isso aí. Respondido à segunda pergunta, lisa ou perfurada? Depende do ambiente em que você está e do tipo de ventilação que você precisa. Terceiro, qual que é a diferença entre eletrocalha e perfilado? É o seguinte, eletrocalha e perfilado basicamente tem a mesma função de levar os cabos aparentes e distribuir esses cabos, né? Só que acontece o seguinte, perfilado eu só tenho duas medidas, 38 por 38 ou 38 por 19. E a eletrocalha eu tenho várias medidas, essa é a diferença. Então no perfilado eu tenho duas medidas só, características para ele é um pouco menor, cabe menos cabos do que uma eletrocalha. Então perfilado eu tenho duas medidas, 38 por 38 ou 38 por 19 e a eletrocalha eu tenho várias medidas de vários tamanhos, tá ok? Essa é a grande diferença. Quando que eu vou utilizar mais perfilados? Por exemplo, iluminação de galpão, em que eu só tenho que levar fiação para essa iluminação, você vai ver mais perfilados, tá? Você também vê muito em lojas de shopping, por exemplo, aqueles perfilados que alimentam aquelas luminárias direcionáveis, beleza? Tá ok, então respondida a pergunta. Perfilado eu tenho duas medidas exatas
e a eletrocalha tem várias medidas. Perfilado eu vou alimentar somente um circuito ou dois, basicamente, eletrocalha vários circuitos. É importante lembrar aqui que a gente tem eu posso ter uma eletrocalha para derivar para perfilado? Sim, existe um acoplamento que você deriva eletrocalha para perfilado, beleza? Mas isso a gente vai especificar melhor quando for falar dos tipos de materiais de eletrocalha, né? Curva de inversão, a flange para conexão do quadro elétrico, então isso é outro assunto para outro vídeo. Número da chapa, isso aqui pouca gente se atenta, tá? Ao número da chapa que você tem que usar para sua eletrocalha. Então é o seguinte, a chapa base que eu costumo chamar é a chapa número 20, que ela é uma chapa nem tão fina nem tão grossa demais, é uma chapa base que a maioria dos projetos a gente especifica, tá? Projetos comerciais, etc. À medida que eu vou diminuindo o número da chapa da minha eletrocalha, ela vai ficando mais grossa. Então, por exemplo, se você quer uma eletrocalha mais reforçada, você diminui o número da chapa dela. Porém, um adendo, né? Essa chapa com número menor, ela é mais cara um pouco, porque ela é mais reforçada. Então, por exemplo, em indústrias, você vai ver muito a chapa número 14. Projetos mais comerciais, você vai ter chapa base número 20. Acima disso eu já não uso, então chapa número 22 ou acima é uma chapa fina, mais barata e eu não recomendo a utilização dela. Então eu recomendo a utilização, você vai projetar uma eletrocalha número 20, chapa base ou abaixo disso, beleza? Importante isso aqui na hora de comprar o material, tá? Então não esquece de especificar no seu projeto o número da chapa da eletrocalha. Eletrocalha com ou sem virola? Com virola você tem essa curvinha aqui, ó, na eletrocalha, a gente chama também ela de tipo C. E sem virola a gente chama de tipo U, tá? Ela não tem essa curvinha aqui. Se você vai utilizar a tampa de pressão, você tem que projetar uma eletrocalha com virola. Se você for utilizar a tampa de encaixe, tanto faz você utilizar sem virola ou com virola, beleza? Mas aí é o seguinte, uma chapa com virola, ela geralmente é mais reforçada. Então, se você está pensando em utilizar uma eletrocalha, mesmo que seja base número 20, com chapa número 20, tipo base, você pode, por exemplo, utilizar uma eletrocalha com chapa número 20, mas com virola. Ela vai ser um pouquinho mais reforçada e eu não preciso diminuir, nesse caso, o número da chapa, beleza? Então essa é basicamente a diferença. Chapa com virola, se eu for utilizar tampa de pressão, aí você utiliza ela somente com virola. Agora, se fosse tampa de encaixe, tanto faz uma ou a outra, beleza? Mas é importante lembrar que a com virola ela é mais reforçada, ou seja, a com virola tipo C é mais reforçada do que a sem virola tipo U, beleza? Isso aqui é mais um adendo, é importante também você especificar no seu projeto. Material de fabricação, tem dois tipos, tá? Tem mais um tipo, mas ele também não é muito utilizado, então vou especificar os dois tipos aqui. Galvanizado a fogo, aqui ó, o FG significa galvanizado a fogo, tá ok? Essa aqui é uma abreviação importante na hora de projetar. Galvanizado a fogo você vai utilizar em ambientes externos, ele é mais resistente a intempéries. Então, por exemplo, você tem um galpão, você tem que fazer a alimentação por fora, da iluminação por fora desse galpão, é bom utilizar uma eletrocalha que é mais resistente a esse tipo de intempérie, então a gente usa galvanizado a fogo. A pré-zincada a gente usa em ambientes internos, então geralmente você vai ver pré-zincada aí em ambientes comerciais, tá? Muito fácil de ser utilizada, é mais barato inclusive e ela é menos resistente a intempéries. Então, se eu tenho um ambiente comercial, é mais fácil, é melhor eu utilizar pré-zincada. Tem a galvanizada eletrolítica, mas ela não é muito utilizada, ela é menos resistente ainda do que a pré-zincada, então eu nem indico nos projetos não. Ou eu uso a ferro galvanizada para ambientes externos ou a pré-zincada para ambientes internos, beleza? Agora vamos especificar aqui como é que uma eletrocalha é dimensionada. Se você viu meu vídeo de dimensionamento de eletrodutos aqui no canal, você consegue dimensionar também uma eletrocalha. Para dimensionar a eletrocalha, você tem que saber a área dela. E para achar a área dela, você tem que saber como ela é especificada. Então dá uma olhada aqui. Uma eletrocalha 100 por 50, por exemplo. Ela tem 100 de largura, então o primeiro número é a largura e 50 é a altura dela. Então você vai ver a especificação assim. Essa vista aqui é como se você estivesse cortando em perfil, né? Estivesse cortando uma eletrocalha e vendo ela de frente, uma vista frontal. Então aqui você tem 100 por 50, 100 é a largura, 50 é a altura dela. Então você vai ver uma especificação assim, 100 por 50 por 3.000, tudo em milímetros. O que significa isso? 3.000. 3.000 é a barra. Então você vai comprar uma eletrocalha em barra, 3 metros. Então quando você vai projetar, por exemplo, imagina que você contou toda a eletrocalha que você projetou. Você vai dividir aquilo lá por 3. E aí você vai saber quantas barras você vai utilizar. Então uma eletrocalha é 100 por 50, 100 largura, 50 altura e 3.000 o comprimento dela. Então ela é vendida em barras. Então tá aqui, por exemplo, num projeto em planta baixa, a barra de 3 metros. E aí você vai contando, faz a contagem total de eletrocalhas que você tem, em metros mesmo, e divide por 3, você vai saber
a quantidade de barras que você vai ter. Na hora de projetar, já que a gente fala muito de projeto aqui, diferencie um tipo de eletrocalha ou outra para você não bagunçar no seu projeto. Então, por exemplo, aqui a gente coloca, essa simbologia aqui do maior menor a gente usa para eletrocalha lisa. Ou você poderia usar ela sem nada, né? Assim, por exemplo, lisa, né? Você pode ser assim também e mudar a simbologia aqui para perfurada. E também fiquem atentos aos tamanhos, né? Se você, por exemplo, uma eletrocalha 100 por 100, coloca 100 aqui de largura. Pensa sempre nesse processo aqui, beleza? Então, como é que eu iria especificar uma eletrocalha na minha legenda, por exemplo? Deixa eu copiar aqui. Eu iria colocar assim: eletrocalha, colocaria as dimensões dela, né? Antes de colocar as dimensões, é importante falar: PZ, eletrocalha pré-zincada, número, chapa base, número 20. E aí eu coloco tipo U, sem virola nesse caso, né? Ou você pode colocar aqui, ou tanto tipo U ou sem virola, ok? Se for tipo C, vai ser com virola, beleza? Então, eletrocalha PZ, número 20, tipo U, e aí você coloca a dimensão. E aí vai ficar essa descrição aqui: eletrocalha PZ, ou seja, pré-zincada, estou usando em ambiente interno. Número 20, a chapa base, é mais comum, né? Tipo U, sem virola, 100 por 50 por 3.000 milímetros, tá? Era assim que eu iria especificar o tipo de eletrocalha que eu estou utilizando, beleza? É isso, pessoal. Eu tirei várias dúvidas aqui sobre a eletrocalha que muita gente tem. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição. É óbvio que existem mais coisas, mas esse é o principal na hora de projetar. Um grande abraço e até a próxima!